Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Agradeço a presença de todos, especialmente a do meu convidado, o escritor e cineasta Tabajara Ruas, que eu acho que está fazendo aniversário por esses dias. Depois de amanhã. Dia 11, né? 81. 81. Para apresentá-lo, é preciso acrescentar ainda o reconhecido título de comendador, recebido por sua valorização de nossa história, a história dos gaúchos nas lutas por nossa liberdade. Em sua pena, no enquadro dos seus fotogramas, os vultos de nossos antepassados aparecem em carne viva, com ossos e com alma. O Mercindo Saraiva, que lutou ao lado dos Maragatos de Silveira Martins em prol de uma maior autonomia dos estados, tem sua vida esmiuçada desde antes de seu nascimento, quando seus ascendentes foram se chegando a nossas plagas, e até depois de morto, com seu corpo exumado e vilipendiado, parecendo continuar trotando pelo pampa, de tumba em tumba, em busca do ideal inalcançado. Antes dele, Antônio de Souza Neto, braço direito do general Bento Gonçalves na liderança da Revolução Farroupilha, lutando por nossa liberdade, numa luta inglória e sem fim, até ser morto na Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, ao lado de Osório. Desde uma cama de hospital, um fio de sangue escorrendo pelo seu braço até a palma da mão, o herói relembra as proezas e também as iniquidades da guerra. Ao fundo, os latidos e os ganidos de um cão, uma porta batendo, o vento trazendo os fantasmas que ganham vida no balanço dos mosquiteiros, e Neto, que conhecia Dante, que conhecia Shakespeare, que conhecia Swift, que conhecia Caldrifião, que amava o Rio Grande do Sul, e também conhecia grego e o latim, desde aí conta sua história, provocando a emoção e as lágrimas do leitor. Pois é uma honra para mim poder entrevistar este homem, dona de uma tão rica imaginação. Então lhe pergunto, comendador Tabajara Ruas, como é que foi se interessar pela literatura? Começou na infância? Sim, senhor. Bom, boa noite para todos, né? É um prazer estar aqui com o doutor Luiz Olinto. E dizer que sim, eu me interessei propriamente pela história rio-grandense através do Érico Veríssimo. Foi através do outro escritor, né, que escreveu talvez um livro mais amplo, mais vigoroso, um livro mais detalhista, mais cheio de minúcias sobre essa nossa terra, que foi O Tempo e o Vento. Eu li O Tempo e o Vento quando eu era bem menino ainda, tinha uns 12, 13 anos, quando eu li O Tempo e o Vento, e aquilo me arrebatou. Como chegou aí? E tinha lá em casa. Eu sou de uma família classe média lá de Uruguaiana. Meu pai foi um homem de muitas aventuras, mas se estabeleceu em Uruguaiana, e lá passamos a nossa juventude toda, até os 18 anos, quando eu saí, fui para Porto Alegre estudar. Mas eu fiquei esse tempo todo lá em Uruguaiana, né? E sempre ouvindo as histórias que meu pai contava sobre suas andanças, né, no Rio Uruguai. Ele tinha uma profissão
muito peculiar, que ele era prático do rio. Ele conhecia o rio, andava de canoa no rio. E é uma profissão literária, é uma profissão da Casa Verde, do Vargas Llosa, né? Os barqueiros, né? Se andavam pelos rios lá no Amazonas, por lá assim, mas essa prática existia aqui no Rio Uruguai. Meu pai ia subir e descia o Rio Uruguai. E às vezes eu acompanhava ele. E ele acompanhava. Então eu tinha aquela visão da aventura que havia naquele homem, né? que era meu pai. Né? Eu sabia que ele tinha uma vida aventurosa, assim, uma vida grandiosa, na verdade. E isso passou. Também o tempo e o vento apareceu lá em casa. Meu pai era muito leitor, assim como minha mãe que era costureira, né? E o meu pai era funcionário público, era funcionário da aduana, por isso que ele andava pelo rio para cima e para baixo. Então ele andou com contrabando? Sim, na verdade ele buscava os contrabandistas, né? mas bem isso lá na fronteira, lá não tem muita essa linha entre o infrator e o perseguidor não é tênue, né? Mas ele gostava de contar as histórias para nós. Isso ficou na minha memória. E na verdade, quem apresentou o livro, quem apresentou O Tempo e o Vento, para mim foi meu pai. Foi meu pai, que ele lia muito, ele estava sempre lendo os livros exóticos, livros dos estranhos, que hoje em dia não. Mas eu encontrei alguns desses livros lá, né? E me remeteram para esses dias que ele contava aquelas histórias. Piti Grilli, autor hoje quase ninguém conhece, você lembra dele? Eu não escutei bem. Piti Grilli. Ah, Piti Grilli? Piti Grilli. Era um escritor muito interessante. Muito interessante. Eróticos? Um pouco. Talvez sim. Eróticos eram costumes, né? O erótico, sim, um tanto quanto desbravador, assim, algumas ideias, algumas fantasias existenciais. E daí que eu comecei a ler, principalmente o livro que me arrebatou, o livro que eu li com grande entusiasmo, foi o Tempo e o Vento. Mas antes do Tempo e o Vento, eu já tinha lido, quer dizer, eu era menos que um adolescente, eu era um garoto de 12, 13 anos, assim, mas eu já tinha aquela visão eu morava na beira do Rio Uruguai. Nasci ali na beira do Rio Uruguai e cresci ali na beira do rio até os 18, 20 anos, mais ou menos, quando eu vim para Porto Alegre. Então eu me criei ali com aquele mundo, em torno de mim ali, muito pulsante, muito verdadeiro. E aquilo me contagiou de alguma maneira. Estive em Uruguaiana quando eu tinha uns 15 anos, foi a única vez que eu fui lá. Isso é porque tinha a passagem, a ponte que ia para Libres, né? E não sei porque eu escutei que era a ponte de Los Libros. Los Libros. Não, ela tinha essa conexão com os livros, porque a gente ia muito a Libres comprar livros, né? Eu me lembro que o fato de morar na fronteira, ali naquele mundo pequeno, isolado, mas era uma cidade muito pequena, hoje já não é mais, mas era muito pequena na época, né? A gente atravessava a ponte e ia ver as livrarias de livros, de livres, porque tinha muitas livrarias. Mesmo sendo pequena? Mesmo sendo pequena. Tinha muitas livrarias e é uma tradição que se conserva na Argentina ainda hoje, né? Mesmo já diminuiu bastante, a gente sente que já diminuiu bastante, mas se a gente vai aí em Buenos Aires, né, tem livrarias, né,
enormes, gigantescas, assim. Agora já cada vez menos, tal, mas continuam tendo. Isso tinha lá em Casa Corrente. Casa Corrente, né? Isso tinha em Passo de los Livres. Então, em Passo de los Livres tinha uma atração para nós, que era era uma civilização diferente da nossa aqui. Era só, tinha um rio, a ponte, mas era bem diferente da nossa civilização. Servia para ver que havia uma diferença em alguma coisa, assim, talvez na organização do país, na construção das coisas. Mas era uma experiência muito boa que conviver com aquelas duas. No fundo, quer dizer, a gente sabe que praticamente tudo é uma cultura só, né? Aquela coisa toda assim, e atravessado pela história, pelas guerras, por essas coisas todas assim. Mas eram dois países diferentes, com línguas diferentes, com costumes diferentes. Então, na época que eu morava lá em Uruguaiana, era uma época que havia muita censura, antes da ditadura, um pouco antes até tal, mas eram filmes proibidos. E os filmes que eram proibidos no Brasil, mas não eram lá, por um motivo assim, né, peculiar, assim, mas os vídeos lá não eram proibidos. Então a gente ia assistir os filmes proibidos lá. Isso era muito, muito interessante. Depois, quando eu vim para Porto Alegre, vim estudar aqui na Faculdade de Arquitetura, a gente conversava que, vocês viram Os Amantes, do Louis Malle, né? E o pessoal não tinha visto, mas nós tínhamos visto. Lá em Goiânia, porque atravessava a ponte e ia ver o filme lá. Né? E outros filmes assim, interessantes. Acho que era com a Jean Moreau, não? Com a Jean Moreau. Sabe que eu fui ver esse filme no Cacique. Eu acho que tinha também essa idade de 18 anos. Tinha recém-completado e o moço não me deixou entrar. E quando eu mostrei a carteira de identidade, orgulhoso, ele não acreditou. Quer dizer, insisti. São as mazelas dessa geração, né? Nós encontramos ao longo da vida uma série de mudanças e jeitos de ver as coisas assim que era bem diferente do que nos ensinava. Né? Mas, enfim. E depois do Tempo e o Vento, lá por Libres, encontrou, digamos, aqueles autores que falavam dos gaúchos? Eu li muito. A minha formação literária é eclética. Eu lendo o que me caía na mão. O pai alcançava muitos títulos? Não. Estavam ali, eu pegava ia pegando os que eu achava interessante e ia lendo assim e tal. Mas a minha mãe, na verdade, é que me trazia mais livros para ler. Eu já desconfiava um pouco dos livros, que ela tinha muita Nossa Senhora. Mas eram coisas interessantes. Eu tinha uma abordagem da literatura diferente daquela que era, por exemplo, assim, seguia a literatura gauchesca e tudo mais, até porque ainda quando eu era jovem ainda não tinha essa literatura gauchesca de hoje. Né? Mas eu lia tudo que me caía na mão que tinha interesse. Então eu lia muita aventura. Eu lia assim, era interminável a quantidade de livros pequenos de bolso, de não sei o que eram baratos, e a gente comprava tanto, e lá em casa tinha aos montes aqueles livros assim, que eram aventuras, e aventuras de detetive particular, detetive não sei o que e tal, mas também, por exemplo, assim, eu tinha a coleção completa do Tarzan. Acho que tinha em casa. Eu tinha a coleção completa do Tarzan.
coleção completa. E eu li aquilo, eu achava maravilhoso aquela. Porque, na verdade, o Edgar Rice, ele era um belo escritor. Era uma imaginação enorme e ele contava as histórias mais fantásticas, mais estranhas, mais estapafúrdias, com uma convicção, com uma força assim, que tu acreditava naquele universo dele, né? Do menino perdido na floresta que virou aquele... Tarzan e os Homens-Formiga. Tarzan e os Homens-Formiga, Tarzan e etc. Era uma enorme coleção, assim, eu li todos, e assim. Então é dali que eu talvez tirei um pouco esse meu lado romanesco de escrever aventuras as mais variadas, porque se eu olho a minha obra, assim, eu acho que ela é romanesca nesse sentido de que conta romances, histórias e busca esse tema, assim. Eu ia atrás, eu buscava isso, né? Buscava isso. Tom Sawyer? Chegou a ler alguma vez as aventuras do Mark Twain, do Tom Sawyer? Do Tom Sawyer, sim, com certeza. Tom Sawyer. Não, Tom Sawyer. Não, mas aí passa para um outro patamar. Eu acho que o Tom Sawyer, pelo menos as coisas do Tom Sawyer, é uma literatura já superior, eu acho. Sim. Eu acho que aí passa para uma literatura assim que as aventuras de Tom Sawyer, por exemplo, é um dos mais belos estudos sobre o negro americano. Sobre o negro americano. E ele trata aquilo assim com dignidade, com a figura do negro, aquele negro submissa que andava sempre atrás dele e tal. Ele trata aquilo muito bem. Que aquilo de alguma maneira, quando eu li as aventuras de Tom Sawyer, aquilo me impactou de alguma maneira também. O estilo. Tem o Caldeira que acompanha o Neto, ele tem um pouco disso? Tem, eu acho que quase tudo que a gente lê, que impacta a gente, ela acaba saindo de algum lado, né? Eu me lembro quando eu comecei a escrever sobre o Caldeira, eu não tinha certeza se ele era branco ou era negro. Não tinha, não sabia, não tinha nenhuma... E buscava nos livros, buscava umas fontes assim que me disseram o que ele era, né? Ele era o Sargento Mor. Era sempre o Sargento Mor, Sargento Mor. Mas como era dos lanceiros negros, eu decidi que ele era preto. Mas depois não sei, agora não tenho absoluta certeza, mas me parece que não era preto, parece que ele não era. Talvez mulato, não sei, mas com certeza não era preto. Mas ele era um líder carismático daquela turma de escravos, né, que servia sob as ordens do general Neto. E tu perguntou por que o cara marcou de alguma forma, né? O Neto, então eu acho isso bom, acho que isso foi positivo do ponto de vista do personagem, né? Ele se destacou de alguma maneira. Assim. Estava me lembrando agora, quando fez esse comentário sobre eu também tenho meus bloqueios de memória. Agora que terminamos de falar agora do Tom Sawyer, me lembro que o Hemingway disse que esse foi o melhor livro escrito nos Estados Unidos até aquela época. É possível? Na opinião dele era assim, né? Essa construção do personagem de uma forma tão... Com certeza, mano, é um livro extraordinário. Do ponto de vista assim, da linguagem, da investigação, do caráter do personagem e tal. E também porque os Estados Unidos não tinham uma literatura. Não tinham, até aquele momento ele estava criando uma literatura. Então, só eram os primeiros livros, os primeiros romances americanos, então eles estavam criando uma literatura que hoje é uma literatura formidável, enorme, né? Poderosa, na verdade. Né? Mas os teus personagens começaram com
foram moldados ao estilo do Tarzan. Exatamente, não exatamente do Tarzan, porque E que outro livro? eu lia, por exemplo, assim, ó, eu me lembro que eu lia assim, encantado, assim, quando eu era adolescente, né, até menor um pouco que era um adolescente, Robin Hood. Eu era encantado com Robin Hood e com os filmes do Robin Hood que eu via naquela época. Em geral, eu sou a pessoa mais velha em qualquer grupo que eu estou, então possivelmente aqui eu estou com 80 anos, eu devo ter visto os filmes antes de vocês. Né? Os filmes que eu vi do Robin Hood. Errol Flynn, um grande filme do Michael Curtis, né, aquele diretor, ele era lá da Europa Central, ele era austríaco, acho que sim, Michael Curtis, ele tinha aquela habilidade de criar aqueles personagens que eram espadachins e bailarinos ao mesmo tempo. Ele criou um personagem com aquele tipo, né? E resultou. Claro, hoje em dia está fora de moda, mas ficou na moda durante muitos, muitos anos aquele estilo daquele personagem. Eu criei muitos personagens, muitas situações da literatura que eu fui construindo ali ao longo do tempo, de coisas assim, de pequenas situações assim, do Errol Flynn. Esse romance aqui, o Perseguição e Cerco de Juventus Guterres, é a história do menino que mora na beira do rio. Isso. Na beira do trem, também, que pega uma caroninha com o trem. Exatamente. E tinha irmãos? Nós éramos 5. Eu tinha 4 irmãos. Era mais velho? Eu era o segundo. E hoje só nós temos, né? O Chico. Tem o Francisco. Eu tenho um irmão mais, que está vivo ainda. Mas o resto faleceu. E esse livro aqui partiu de 2 livros que eu li na época. Estava lendo que eram livros perturbadores, assim, que eram um grande livro, um livro terrível, assim, que era Los Adioses, do Juan Carlos Onetti, grande escritor vizinho do Uruguai, né? E um outro, ela se chamava Uma Aventura Africana. Esses 2 livros abordavam o tema do incesto. E eu achava aquilo muito curioso, assim, da maneira que os 2 abordavam o mesmo tema. O francês, no Aventura Africana, abordava cruelmente, ele contava a história, assim, dos 2 irmãos que jogaram tudo fora, assim, e se dedicaram ao amor deles, aquela coisa assim, maluca, né? E o Los Adioses era bem o estilo Onetti, era tudo escondido, era tudo misteriosas. Tudo dentro do túnel. Todos dentro do túnel, mais ou menos, né? E então, a partir daí, eu criei uma história que transformasse a adolescência desse garoto, a passagem, assim, uma coisa atormentada, mas não óbvio, não comum, assim, tanto que uma boa parte das pessoas que leem esse livro não percebem essa situação de incesto do filme, da narrativa, né? E, enfim, de fato, não era esse o ponto básico da coisa, é a passagem, é o momento que o garoto
se torna maduro, né? Ele se torna homem, se torna adulto. E esse é o ponto de inflexão da história, né? Que é preciso para reconhecer o outro, que tem que passar na vida para reconhecer a presença do outro. Sim. Porque, na verdade, eu não abordo, o garoto não discute essa questão, porque ele não percebe isso, não se dá conta. O Juvencio Guterres é o tio dele, e não fica claro o romance dele com a mãe do garoto, não fica claro, não fica claro, assim, fica muito obscuro, assim. Mas quem é um leitor perspicaz E são irmãos? São irmãos? O tio e a mãe são irmãos. E o garoto não percebe, assim, mas a história é contada com esse fundo. E é uma história para quem percebe isso. Quem percebe isso sente um certo impacto, uma situação. O Sartre também se ocupou das relações incestuosas. Eu acho que é nas Moscas. Nas Moscas. Você se lembra que ele fala dos irmãos Krupp? Isso. Ele diz assim, discretamente incestuosos. As pessoas que não, esse livro é discretamente incestuoso. Aliás, muitas pessoas leem e não percebem isso. Não. E também não é o caso. É a história do garoto. É a história do garoto durante 3 dias lá em Uruguaiana, um dia tumultuado, né? Estou até com dificuldade para falar com essa. Isso é sequela da Covid. Mas isso é interessante porque é sobre esse fundo cultural que as crianças nascem e se criam. Exatamente. Né? Que às vezes é assim, às vezes é assado, mas sempre tem um fundo. Não é? E esse não é o mais raro dos sentimentos. Não é a mais rara das relações. Não. Os egípcios fizeram disso reserva pessoal, né? Sim. Só a nobreza que podia praticar incesto, não? O povo não podia. Né? Mas é um tabu da humanidade, que existe aí e tal. Enfim, não é. Agora não é o ponto central não é sobre o livro Perseguição e Cerco, Juvencio Gutierrez, não é sobre incesto. É sobre a passagem do garoto da infância para a idade adulta. E é isso que... Porque o livro é narrado na primeira pessoa. Então é isso que ele tenta contar sem se comprometer muito, enfim, o livro é meio complicado assim de perceber, mas eu acho que também funciona como o que eu queria fazer, que era um livro, uma aventura juvenil, um garoto de 15 anos lá naquela cidadezinha da fronteira, vivendo aquele turbilhão de emoções, e uma delas era o tio dele, o tio querido, cercado na estação, não é? Mas cercado na estação. E aí é que vem a história do subliminar, né? A história é cercado na estação por todos os fantasmas que ele criou até aquele momento, né? Que eram o seu amor, que era o fato de ele ser um estranho ali no ninho, né? Estranho na terra dele ali. Ele era um contrabandista, ele tinha que ser fugido, senão ia ser preso e tal. Então, a história de perseguição e cerco gira em torno disso tudo aí. Mas sempre através de um filtro que eu tenho que fazer ao longo da narrativa
do que esse garoto pensava a respeito disso. Né? Do que esse garoto pensava, como ele contemplava essa coisa. E no filme, como conseguiu fazer isso? Vai aparecer? No filme, o filme é uma questão mais explícita, né? Porque filme tu tem que mostrar as pessoas, né? Tem que mostrar as pessoas. Tem só um episódio na narrativa que é uma visita. O Juvencio Gutierrez foi ferido lá no Passo de los Toros, lá na Argentina, e a irmã dele vai lá para ajudar ele, para curar ele e tal. E lá tem um episódio que também não fica claro para o garoto, né? Mas, enfim, é tudo muito subjetivo, assim, muito de querer entender, né? É uma história delicada e ela é contada de forma delicada, apesar de ser lá no coração da grossura, né? Gaúcha. Já que estamos falando dessas coisas, eu vejo que Decepção cerca a Juvencio Gutierrez, Fascínio e Neto perde sua alma. Eles têm, eu digo assim, isso foi escrito pelo Tabajara Arroz. Esse aqui é diferente. Esse é um ensaio. Esse é um ensaio. Esse é um ensaio. Eu escrevi com o meu... Esse não é um romance, né? Não, esse é um romance. Esse é um ensaio. Mas o filme o filme não é um ensaio. Não, o filme conta a história da cabeça. Ah, da cabeça? É. Ah, não. O filme tem o mesmo título. É uma outra história. Eu peguei o título, conversei com o Elmar Bonis, que escreveu comigo. Elmar Bonis Ossos. Elmar Bonis Ossos, o famoso bicudo, e grande jornalista gaúcho. E ele disse, não, pode usar o título e tal, porque eu queria usar a cabeça de 1900 anos. Porque a cabeça tinha também outro sentido também, assim, a cabeça tinha o sentido de ser a cabeça do Comercindo, não era só a cabeça que cortaram, jogaram no rio, jogaram não sei aonde, ninguém sabe o que aconteceu direito com a cabeça e tal, mas o que a cabeça significava. A cabeça era praticamente toda a nossa civilização, né? Toda a nossa civilização gaúcha, gaudéria, toda a nossa maneira de ser. Né? E ele era isso. Ele, de alguma maneira, tudo que eu via a respeito do Gumercindo, ele encarnava isso. Né? Ele foi educado lá no Montevidéu? Ele se criou, ele teve várias... que se saiba, ele nasceu aqui no interior do Rio Grande, foi para lá, depois voltou, a família dele é muito interessante, está contada a história aí. A família dele fez fortuna muito rápido, logo depois da Guerra dos Farrapos. Né? Eles foram para lá como fugitivo, como refugiado, e fizeram fortuna contrabandeando cavalo. Contrabandeando cavalo, e que vendiam para os exércitos, né? Para o exército, enfim, para o exército uruguaio e argentino, e eles faziam isso. Como seus irmãos tinham vida em comum, assim? Sim. Brincavam? Eles também se interessaram pelos livros? Olha, todos os meus irmãos liam, mas praticamente assim quem deu para o lado da escrita mesmo assim fui eu, né? Os outros não. Tem um irmão, mas já faleceu já há muitos anos também, Tapejara, que ele queria escrever, mas ele tinha uma vida muito complicada também. A vida dele era confusa e tal, e acabou se perdendo aí pelo mundo. Já faleceu agora, faz tempo que faleceu. E ele queria escrever,
E nós nunca apresentamos nada assim para a gente. Foi uma pena, o verdadeiro foi um desperdício também. Como várias dessas pessoas. Né? Mas eu também, nessa coisa da literatura, na verdade, a literatura é um universo muito grande. Não? Eu escrevi, por exemplo, agora, eu vou lançar um livro agora na Feira do Livro, vou lançar um novo livro aí, se chama Você Sabe de Onde Eu Venho. Vocês lembram dessa frase, né? Você sabe de onde eu venho. É um refrão, uma canção, né? Da canção do Expedicionário. Canção do Expedicionário. Você sabe de onde eu venho, do Morro do Engenho, passando no cafezal, que é o hino do Expedicionário, a canção do Expedicionário. Eu faço uma coisa parecida com o que eu fiz com os Varões Assinalados. Eu conto a história, um começo, meio e fim. E eu fiz uma pesquisa muito grande, pesquisei anos e anos e anos e anos, e é um relato que é ficcional. Tem esse lado assim esse lado dos Varões Assinalados, que é praticamente tudo ali buscado com alguma coisa que afirme a verdade daquilo, né? Assim, esse livro também eu li muito, e eu acho que eu tenho um relato assim bem aproximado do que foi essa saga brasileira na Segunda Guerra Mundial, que pouca gente conhece, essa é uma verdade. A gente começa a falar sobre os alemães e não sei o que e tal, e aí vem as maiores fantasias que se fazem a respeito desses acontecimentos. Por exemplo, não, é um romance, ele conta a história da guerra, pormenorizadamente, coisa assim e tal, mas com um viés de ficção. Tem vários personagens que são inventados, mas a grande maioria são como tinha o Bento Gonçalves, o Neto e não sei o quê. Então eu pego esses personagens todos que foram importantes na guerra e faço uma biografia deles todos assim, tudo mais, e conto essas histórias, junto essas histórias todas, conforme a história mesmo vai se desenrolando, vai contando. E tem então nós temos então uma coisa assim enorme, que é a história do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que é uma história impressionante. Eu não sei se os senhores conhecem ou não, mas eu me causou assim uma surpresa muito grande. Aquele jornalista, eu acho que chama Janiton Moraes, que fala sobre a participação do Exército Brasileiro na Segunda Guerra, não é? Não. Acho que é Janiton o nome dele, não sei. Moraes, ele é bem atual. Atual, ele acho que ele já está se aposentando, mas ele foi jornalista da década de 80, 70 para cá. Eu não lembro. Ele tem um livro? Não, eu acho que eu vi da parte dele na televisão documentários, ele descrevendo, né? Ele esteve lá. Ele era jornalista de guerra. Ele estava lá. Bom, eu li, quando para fazer a pesquisa, eu li tudo que se escreveu sobre tudo, né? Li tudo que me foi possível ler sobre a Segunda Guerra Mundial. E nós temos um acervo de jornalistas, de escritores jornalistas, né? Rubem Braga, e etc. São vários, são muitos. Qual era o nome daquele que escreveu o Brasil na Segunda Guerra? Enfim, são vários autores, a gente tem que buscar, se quiser, vai achar e vai encontrá-los, que são textos primorosos de literatura brasileira.
começar pelo Rubem Braga. Não é? Depois tem um outro, que o nome está aqui, quase vem, mas não vem. Mas são, tem belíssimos textos do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? Lá na Itália, andando lá naqueles... Monte Castelo. Monte Castelo. Que é um montinho. É um montinho pequenininho, mas foi duro de conquistar. Mas é um montinho pequenininho porque é no alto da cordilheira. É verdade. É no alto de uma cordilheira gigantesca, né? Que é os Apeninos. Então, lá no alto dos Apeninos tem várias. Eu estive lá. Fui lá, quando eu fui lá visitar essa coisa toda, e cheguei na cidade de Porretta Terme, Termas de Porretta, na cidade de Porretta, estive lá fui lá perguntar onde é que fica o Monte Castelo. Ninguém sabia, não tinha noção, porque havia um... Agora tem um monumento modernoso lá, né? Não, mas era o seguinte, que era uma coisinha minúscula, assim, em relação ao conjunto da quantidade de montes, que Monte Castelo, Monte não sei de quê, Monte disso, Monte daquilo, Monte não. E o Monte Castelo era uma coisinha pequenininha, e que lá em cima tinha um contingente alemão lá que tomou conta, e era um ponto de, vamos dizer assim, principal assim, de defesa, né, das tropas deles, e que era muito difícil de derrubar aquilo em função justamente de ter que escalar o morro. O que acontece é o seguinte, então... Um ponto estratégico, né, que eu ia falar. Um ponto estratégico. Mas era o seguinte, já era o fim da guerra, o Brasil foi para lá no fim da guerra. Nós lutou 1 ano e pouco lá no final da guerra. E a missão que deram para o Brasil era ultrapassar aquela passagem. Ele tinha que vencer aquele ponto lá, que aí ele desabava em direção a Bolonha, ao final da Itália, em direção à Alemanha e tal, e que foi o que aconteceu, né? Foi Monte Castelo e Pistoia, né? Pistoia é um cemitério hoje. Pistoia é um cemitério, mas Pistoia fica lá embaixo. Sim. Pistoia é uma cidadezinha. Pistoia. Pistoia. É uma cidade, eu estive lá também. Estive lá no Pistoia. Mas enfim, a missão principal que os brasileiros receberam foi atravessar a linha gótica. E a linha gótica era uma linha de defesa montada pelos alemães para impedir os aliados de irem para lá. E os brasileiros receberam a missão de ultrapassar essa linha. Né? E os americanos deram essa missão para os brasileiros. Muito amigo. E muito amigos. Muito. Não, é muito interessante a gente ver todos o Cordeiro de Farias. O Cordeiro de Farias tem um diário enorme, assim, tudo mais, todas essas histórias assim, então, eles se queixam amargamente dos americanos, de todos os aspectos, se queixam amargamente. E essa missão fundamental que deram para a expedição brasileira, a expedição, né, jogo de cartas marcadas, na verdade. Praticamente assim, não tinha como passar lá, não nas condições que os brasileiros tinham. Não tinham arma, não tinha apoio também. Uniforme, não tinham apoio. Eles deixaram os brasileiros sem proteção. Combinavam uma coisa e lá e os caras não estavam. Isso aconteceu mais de uma vez, né? Então eu conto isso tudo, na verdade, eu conto isso tudo, acaba formando uma história grande, uma história heróica do ponto de vista assim, das pessoas, dos seres humanos que estavam ali, tudo mais, né? Mas era uma história assim, de muita traição. Na verdade, na Segunda Guerra houve uma disputa de beleza de todos os comandantes, desde a Inglaterra, da França, americanos, Estados Unidos, né? Havia ali uma disputa pessoal de beleza, na verdade, né?
porque combinavam coisas e não aconteciam. Acontecia. Um sempre dava um passo mais para frente para chegar primeiro. Tudo isso acontecia. Ou até para trás também, para deixar os caras no vazio. Sozinhos. Isso aconteceu muito. Nosso contingente perdido lá foi mais 400 homens, né? Em torno disso. Foi. Monte Castelo. Ah, no Castelo? No Monte Castelo. No Monte Castelo foi. Mas o Monte Castelo não foi o local onde mais morreu o brasileiro. Onde mais morreu o brasileiro foi Montese. Foi Montese. Foi um massacre. Foi horrível. Foi horrível. Ali morreu muita gente, assim. Mas, enfim, é uma história nossa, uma história de brasileiros lá nesses lugares remotos lá. E eles chegaram, os brasileiros chegaram chegaram em Palermo e acamparam ali na praia, na beira do rio ali e tal, e logo do mar, né? E logo chegaram e disseram, olha, agora tem que seguir em frente porque vocês vão tal lugar. E de repente os brasileiros estavam subindo aquelas montanhas gigantescas, não eram as nossas montanhazinhas, eram cordilheiras, estavam subindo aquelas coisas gigantescas lá. E eles não tinham prática disso, não tinham uniforme para isso, não tinham equipamento para isso. E subiram. E para o frio também, né? E frio. Eles também não tinham equipamento para o frio. Não tinha. Foi uma aventura bem brasileira, assim. Bem brasileira, bem de maluco, assim. Eles tiveram que ir lá. Mas quando a gente acompanha essas lutas, desde a Cisplatina, agora estou estendendo até a Primeira e Segunda Guerra. Nós somos mesmo tão belicosos assim? Não. A gente precisa disso? Não. Eu acho que a humanidade é belicosa. Nós, os brasileiros, os argentinos, os correntinos. Sim, nós eu digo a espécie humana. A espécie humana. Não, nós. Eu não sei. Eu sei que é a questão hoje colocada para nós aqui. Por exemplo, o nosso país hoje aqui está mais ou menos dividido em dois, né? Mas não é só o Brasil, todos os países ao redor aqui de nós estão divididos por ideologias que ninguém tem. Se tu começa a ver a discussão ideológica, é piada. Isso não é hoje. Não. Eu publiquei no Facebook o trailer desse filme que abre com uma frase: país dividido. Vem desde aí. Quer dizer, não é vem desde aí, vem desde antes disso aí. Eu acho que é uma sina da natureza humana, né? Viver com essa contradição que tem que se agarrar a alguma coisa para se sentir vivo. Né? Eu acho isso a nossa grande tragédia. Né? Não tem uma perspectiva de mudar isso, né? Agora que eu estou já um senhor de idade, eu tenho, sabe que eu tenho pensado nisso assim, e até que tem 2 filhos aí de 20 e poucos anos, né? Não vejo essa coisa. Isso porque é a coisa cultural. Foi metido na nossa cabeça essa coisa de ser diferente do próximo. Alguma coisa nós temos que ser melhor que o próximo. E isso é uma coisa cultural muito arraigada, muito dentro da pessoa. Assim, tal. E isso se decide como? Né? Eu acho que se decide no combate, que não é propriamente um bom combate. Né? É mais os nossos egos falando. Né? Olha, muito obrigado.
Obrigado pela presença de todos. Eu que agradeço pelo seu Uma convite, maravilha agradeço a presença dos essa amigos conversa. aí.